Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o 10º episódio da 16ª temporada de Grey's Anatomy. Pra quem não sabe, eu tô postando vídeos de Grey's Anatomy, Manifest e The Resident. Então se vocês gostam de acompanhar essas séries, é só se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber cada vídeo novo que eu postar aqui. Bom, nesse episódio a gente ficou sabendo o que aconteceu ali naquele acidente no final do episódio 9, que pra mim foi bem decepcionante, porque ficou na cara de que foi só uma jogada ali pra prender o público ali, pra continuar acompanhando a série, pra criar aquela expectativa ali pro retorno da série, porque não foi nada demais aquele acidente ali, não aconteceu nada muito importante, não perdeu nenhum personagem importante pra série, não pelo acidente pelo menos. Então assim, foi só um acidente em que os internos se feriram. E foi basicamente o que eu falei no outro vídeo, que foi um acidente assim para fazer, para criar uma situação ali para os internos perdoarem o Levi por ele ter denunciado a Meredith. Fora isso, o acidente em si não teve muita importância para a história, não acrescentou muita coisa na história. Ficou toda aquela situação ali de todo mundo pressionando o Hunt ali para ele pedir a Ted em casamento, que eu achei uma coisa muito forçada, que parecia que eles queriam colocar um clima ali entre a Ted, o Owen e a Amélia, porque a Amélia tava naquela dúvida ali se ela tava grávida do Owen ou do Link. Então, para complicar um pouquinho mais a situação dos três ali, se forçou muito uma barra ali para o Owen pedir a Ted em casamento. No final do episódio ele acabou pedindo ela em casamento, só que a Amélia ficou em dúvida. Ela resolveu não contar pro Link, que ela tem aquela dúvida ali de quem possa ser o pai do filho dela. Eu falei no outro vídeo que eu achava melhor ela não contar, que eu achava melhor ela deixar quieto, mas nesse episódio eu mudei um pouco de ideia ali, porque eu vi que o Link, ele tá muito apegado ali com a ideia de ser pai, que ele tá amando muito esse filho, assim, mesmo sem ele ter nascido. Então eu tô começando a ficar com pena do Link, porque ele já tá completamente apaixonado, completamente ligado com esse bebê. E se acontecer de não ser filho dele, vai ser muito decepcionante pra ele e pra mim também, porque eu quero muito que ele seja o pai desse bebê, mas eu acredito que vai ser um momento de crise pros dois, porque nesse episódio a Amélia resolveu não contar que ela tem essa dúvida ali de quem seja o pai do filho dela. E eu acho que se isso se arrastar ali até o momento do parto, e gera essa dúvida entre o Link e o Owen, vai ficar uma situação muito chata, mesmo que faça-se um teste de DNA e descubra que o Link é o pai do bebê. Eu acredito que a relação deles não vai ter mais conserto, porque o Link, de alguma maneira, ele não vai mais confiar na Amélia por ela não ter contado a verdade ali no momento em que ela ficou em dúvida de quem seria o pai do bebê. Sem falar ali na Ted, que também tá confiando demais na Amélia, tá tendo uma amizade até que legal com ela ali. Então eu acho que quando essa história do bebê da Amélia vir à tona, eu acredito que vai abalar muito a relação dela com a Amélia, dela com o Owen, porque o Owen vai entrar naquela de que ela mentiu pra ele, de que ela não contou que estava grávida de um filho dele, e vai abalar a relação da Amélia com o Link também, porque eu acredito que vai ser o ponto final dos dois ali. Então eu não sei mais o que a Amélia deve fazer com essa gravidez dela, porque o roteiro da série colocou uma coisa muito complicada, essa história dela ter essa dúvida de quem é o pai do filho dela. Então eu acho que isso simplesmente não deveria ter acontecido, porque agora aconteceu e a situação se complicou demais. Pra desenrolar isso tudo sem estragar a história vai ser muito complicado. A gente tem também a Bailey ali, que tá muito abalada por conta do aborto que ela sofreu, que na verdade no episódio passado ela não tinha processado que ela realmente tinha sofrido um aborto. Tanto é que ela mentiu ali pra Amélia, e nesse episódio ela se dá conta por completo de que
ela perdeu a filha dela e de que ela tá passando por um momento muito complicado ali na vida dela. A gente vê isso durante o episódio, como ela tá mexida ali, como ela queria salvar todo mundo ali, porque ela não conseguiu salvar o bebê dela. E é uma coisa que eu achei muito bonita, muito legal, foi que a Meredith e o Richard foram ali dar aquele apoio pra ela. Porque se a gente for pensar, a Bailey foi muito cruel com a Meredith nessa temporada, nesse início de temporada. E também com o Richard, porque ela foi extremamente fria no julgamento da Meredith. Ela estava ignorando o Richard de todas as maneiras possíveis. Então, se eles fossem as piores pessoas do mundo, eles simplesmente não ligariam para ela. Eles simplesmente largariam ela lá no canto, mas não foi isso que aconteceu. Eles apoiaram ela, eles ficaram do lado dela. Então ficou aquela sensação de família, aquela ligação bonita que eles têm. Eu achei isso muito legal, eu gostei bastante disso. E eu gostei também ali daquele momento em que o Ben fala que ele também tá sofrendo bastante com a perda desse bebê, mas que nesse momento o que mais importa pra ele é a Miranda, e ele sabe que ela não tá bem. Então ele pede ali pro Richard ficar com ela, ajudar ela, apoiar ela se ela tiver algum problema ali durante a cirurgia, pra ele apoiar ela. Eu achei muito legal assim da parte do Ben, porque ele também tá sofrendo com isso, mas ele pôs a Miranda na frente. É muito bom ver a maneira que o Ben apoia a Miranda. Então é um dos melhores casais, acho que nessa temporada é um dos melhores casais, porque ele tá apoiando a Miranda no pior momento da vida dela, assim, ele não tá se colocando em primeiro lugar, ele tá priorizando ali, e eu acho isso muito legal. E o acidente, ele serviu realmente para aquilo que eu tinha falado, que foi o momento ali em que eles perdoam o Levi por ele ter denunciado a Meredith. Eu achei muito legal, porque mostrou como ele mesmo estava sofrendo por ter denunciado ela ali, que a gente sabe que foi um acidente, vamos dizer assim, porque ele não teve a intenção de denunciar a Meredith. Ele, com certeza, ele não sabia a proporção que tudo que ele estava fazendo ia causar. Provavelmente ele não queria causar nenhum estrago na carreira da Meredith, então ele estava sofrendo muito. Então esse episódio foi muito focado nisso, mostrou isso, mostrou o sofrimento dele ali, que ele tava levando esculacho na cabeça toda hora pelo erro que ele cometeu. Durante o episódio ele foi perdoado. Foi muito legal assim ver que eles estavam dispostos a deixar aquilo pra trás e colocar a amizade acima de tudo. Sem falar no momento entre o Nico e o Levi, que eu achei muito bonitinho. Eu gosto bastante desse casal na série, eu queria que tivesse um desenvolvimento pra eles. Aquele paciente que a Meg tinha operado, que não tinha voltado, que o coração dele não tinha voltado a bater ali, que foi o motivo dela ter surtado ali, dela ter pedido a demissão dela, porque ela não tava mais se sentindo capaz de operar. Ele voltou, ele conseguiu se recuperar, o coração dele voltou a bater. E nesse episódio, lá no finalzinho, o DeLuca vai contar ali pra Meg que ela não matou o paciente, que ele se recuperou. E ela fica aliviada ali de uma certa maneira, por um meio segundo ela fica aliviada, porque logo em seguida ela recebe uma intimação falando que ela está sendo processada por homicídio culposo pela morte da Sabrina. E eu acredito que isso vai piorar bastante a situação da Meg, porque ela já não tá bem, ela já não tá se sentindo segura, ela já não tá se sentindo mais ela mesma, e eu acredito que isso só vai piorar tudo, porque dependendo de como foi esse processo, ela pode perder a licença dela, ela pode prejudicar muito a carreira dela, e por um erro que a gente sabe que ela tá se martirizando até hoje, ela não esqueceu isso, ela não superou a morte da Sabrina, e esse processo só vai piorar tudo. Agora eu queria falar da Jo, porque nesse episódio ela devolveu o bebê ali que ela tinha sequestrado, ela levou pro hospital pra entregar ele pro serviço social. E a gente fica ali com aquela dúvida de como que vai ser a vida da Jo agora, como que vai ser o desenvolvimento da personagem a partir de agora, porque pra quem não sabe,
no dia 9 de janeiro, o ator que faz o Alex, ele anunciou que ele estava se retirando da série. Quando eu vi a primeira vez, eu imaginava que teria um desfecho para o personagem, mas logo em seguida eu vi outra reportagem falando que ele não retornaria para a série, ou seja, um dos personagens mais importantes de Grey's Anatomy simplesmente saiu da série sem explicação, sem uma história, sem um final. Então eu não sei como é que vai ser a partir de agora, porque eu imaginava que esse bebê seria adotado por eles, que teria uma história para ser desenvolvida com esse bebê, inclusive com o hospital que estava sendo administrado pelo Alex. E agora a gente não sabe como é que isso vai se desenvolver. Assim, pelo Richard e pelo Hunt é muito fácil. É só eles criarem uma história ali e a Miranda recontratar eles. Mas a história do hospital simplesmente vai cair no esquecimento, porque o Alex não tá mais na série. Eu não sei como é que eles vão explicar isso, como é que eles vão conseguir colocar um ponto final nisso, porque o ator simplesmente não vai voltar para gravar um final. E o que me preocupa também é a própria Jo, porque ela era a esposa dele e ela tava desenvolvendo uma história ali com ele, e agora ela tá simplesmente avulsa na história. Então eu não sei o que vai ser feito da Jo, eu não sei o que vai ser feito do hospital que o Alex estava administrando, eu não sei o que vai ser feito do próprio Alex. Então eu acho bem decepcionante eles pegarem um dos personagens principais e simplesmente não darem um final pra ele. É isso, gente, esse é o meu resumo do episódio 10 da 16ª temporada de Grey's Anatomy. Eu confesso que eu esperava um pouquinho mais desse episódio, foi bem decepcionante, sem falar que foi um episódio preocupante pela saída repentina do Alex, mas é isso, gente. Agora é esperar pra ver como que a história vai se desenvolver sem o Alex. É isso, gente. Pra quem não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra receber cada vídeo novo que eu postar aqui, e não esquece de deixar o seu like pra ajudar a divulgar cada vez mais esse vídeo. É isso, gente. Até o próximo vídeo de Grey's Anatomy. Tchau!